Meus prezados e muito queridos irmãos, paz seja com todos nós. Deus continue abençoando a tua casa, abençoando a sua família, derramando sobre você as bênçãos do céu. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, te desejar uma sexta-feira abençoada na presença do nosso Deus. Eu peço a você, meu irmão e minha irmã que é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever, nos ajude no crescimento do canal, no avanço, que é muito importante a sua colaboração. Também ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações todas as manhãs. O seu like é muito importante também para o canal, para a minha vida, amém? Compartilhe esse vídeo, então não saia do vídeo. Hoje o assunto que nós vamos tratar aqui é de muita importância para nossas vidas e também para o nosso relacionamento com Deus. Então eu quero pedir a Deus que continue te abençoando, te guardando e te livrando de todo mal. Também o seu comentário aqui é muito importante para mim. Então comente, tá certo? Diz aqui para nós, comente aqui comigo se você está sendo edificado, se a palavra de Deus está sendo, tá certo, atingindo seu coração, tá te mexendo, tá transformando. O que Deus está fazendo com você através das devocionais que é entregue aqui para você. Deus te abençoe, meu irmão, e Deus te abençoe, minha irmã. Eu estou um pouco rouco, pois nós estamos no período de oração na casa do nosso Deus, e sendo assim, a gente ora, clama ao Senhor, então a gente fica um pouco rouco. Mas eu quero, nesse momento, dar aqui o nosso prosseguimento na série que estamos aplicando aqui da parte de Deus sobre as obras da carne. E hoje eu quero falar um pouco sobre a prostituição, que é ali, tá certo, na classe das obras da carne. Então a prostituição, ela é a primeira que aparece. Então eu vou ler aqui em duas traduções para que você possa entender. Gálatas capítulo 5, versículo 16 diz assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Essa daqui é Almeida Revista Corrigida. Almeida Revista Corrigida, é a ARC. Agora eu vou para a NVI, né? A Nova Tradução Internacional, que diz assim: por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então a NVI ela diz assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Versículo de número 19 diz assim, versículo 19: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza e lascívia. Isso daqui é a ARC, né? Almeida Revista Corrigida. Agora eu vou para a NVI, Nova Tradução Internacional, versículo 19 de Gálatas 5, que diz assim, ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual. Então, na ARC fala, tá certo? Na ARC ela fala que é adultério. Já na Nova Tradução ela diz imoralidade sexual. Então hoje o que eu quero falar com você é sobre esta prática, essa obra da carne. Então nós sabemos que os desejos carnais, como a prostituição, fazem parte da natureza humana, da natureza terrena do ser humano. Então, que surge dentro do coração do homem. Quando eu falo homem aqui, é homem como mulher. Existe um espírito maligno de prostituição que impede a pessoa de entender, de enxergar que ela está errada. Então, para ela, a vida que ela está levando
para ela tá tudo bem. Então ela não tem nenhum compromisso, tá certo? Com outra pessoa. É uma pessoa que ela pode estar casada com alguém e ela pode ter contato físico com outras pessoas. É a pessoa que namora com um aqui ou com outra ali, mas daqui a pouco já termina. Quando vai ver, essa moça já estava com 2, 3, 4 namorados, assim é o rapaz também de igual forma, mas o maligno tem operado de uma forma tão maligna que ele tem cegado o entendimento de muitos, como diz em 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos para que não vejam a maravilhosa luz do Evangelho. Então o inimigo ele quer cegar. E uma coisa que derruba o ser humano e que corta a comunicação espiritual do homem é a prostituição, é a imoralidade sexual. Então é o adultério. Então, muitas das vezes, nós temos que nos guardar. A gente pode pecar por mínimas coisas. Nós podemos nos entregar na mão do inimigo por mínimas coisas. E aí nós vamos perder tudo que construímos. Então você construiu algo, tá certo? Você construiu o casamento, você construiu o seu ministério, você construiu a sua vida espiritual. De repente, há mais de 10 anos, de 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos. E quando vai pensar que não, por causa de 10 minutos, 15 minutos de aventura, você perde tudo que você construiu. Porque a intenção do diabo é essa, João 10:10, é matar, roubar e destruir. Olha só o que diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 3. Pois esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus, qual que é? A vossa santificação, que vos abstenhais de toda prostituição. Então qual que é a vontade de Deus? Em 1 Tessalonicenses 4:3. Pois esta é a vontade de Deus, que vos santifiqueis, que vos abstenhais de toda prostituição. Então Deus quer que a gente evite, que nós não pegamos, que nós não nos detemos a ela. Então, existe, quando a gente fala de prostituição, então existe a prostituição espiritual. A prostituição espiritual. Levítico 17 e o versículo 7. Nunca mais oferecerão o seu sacrifício aos demônios, com os quais eles se prostituem. Isto lhes será por estatuto perpétuo nas suas gerações. Então a prostituição espiritual se refere, olha só, à mistura de crenças. Uma hora você está acreditando em Deus, outra hora você está acreditando no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras. Então quem é que te dá alegria? Quem é que te dá satisfação? Quem é que é o sentido da tua vida? Então até isso é uma prostituição. Quando o povo aceitava, olha só, doutrinas, ensinos, alegria de povo pagãos, então ao redor adotava os seus deuses. Então, e muitas das vezes, nós trocamos Deus por pessoas, trocamos o Criador por criatura. E isso daí é prostituição espiritual. Olha só, toda vez que o povo, toda vez que o ser humano se afasta de Deus, então o que ele estava fazendo? Estavam se prostituindo com outros deuses. Observe bem, quando alguém se afasta de Deus, é porque a sua mente, o seu coração já está contaminado com outra coisa. E quando a gente, tá certo, se contamina com outra coisa, isso Deus chama de prostituição. Isso Deus chama de adultério, imoralidade espiritual. Então, quando a gente fala de prostituição, não é só na área física que eu vou falar aqui, tá certo? Então observe bem, a idolatria é um tipo também de prostituição espiritual. A idolatria é um tipo de prostituição espiritual. Lembrando que nós estamos falando das obras da carne. E a prostituição é a primeira das obras da carne.
Então como que ela vem? Pela concupiscência dos olhos. Você olhou, então você desejou. Aí a carne, que ela tem o seu apetite pecaminoso, então nós nos entregamos muitas das vezes. E Deus, ele não quer que nós, tá certo, o traímos, o adulteramos, tá certo, com outros deuses, com outros prazeres, a não ser estar na presença de Deus. Então, Ezequiel 6:9 diz assim: se prostituíram após os seus ídolos. Quantas pessoas têm criado ídolos, até mesmo dentro de igreja? Você convida o povo para um culto de oração, não vem. Você convida o povo para uma consagração, não vem. Não vem aquela massa. Então vem lá contando nos dedos quem que vem, quem que não vem. Aí você convida para um evangelismo, para, tá certo, avançar no reino espiritual, vai Pedro, Tiago e João. Mas quando você coloca um cartaz falando vai vir cantor tal, vai vir pregador tal, aí a igreja nem comporta o tanto de pessoas. Então isso daí chama-se prostituição. Estamos criando ídolos dentro de nós. Então as pessoas, elas têm mais valor do que o próprio Deus. É isso que nós estamos declarando, meu irmão. E as pessoas muitas vezes não gostam de ouvir uma mensagem como essa. Mas isso não provém de Deus, isso é do maligno, é do mundo, que é a obra da carne, a prostituição. Então observe bem, a prostituição, ela é tão grave que ela nos afasta de Deus. Ela nos afasta de Deus. Observe bem, a prostituição, tá certo, virtual. A prostituição virtual, então, é uma que tem bloqueado muitas vidas espirituais. É uma que tem bloqueado muitas vidas, tá certo, com Deus. Olha o que Jesus fala sobre a prostituição. Então ele fala: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher olha só, com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Mateus 5, versículo 27 e 28. Olha, ouviste que foi dito, não adulterarás, não adulterarás. Versículo 27. Agora o 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, na verdade, para mim, entrar no campo da prostituição, do adultério, da imoralidade sexual, eu não preciso nem me deitar com uma pessoa. Só de eu olhar para ela de uma forma impura já no meu coração, diante de Deus eu já cometi adultério. E quantas pessoas não pode ver uma mulher, não pode ver um homem que já fica olhando, desejando, e depois ainda quer ficar apontando as outras pessoas fracas na fé. Não, nós temos que cuidar da nossa vida. Nós temos que cuidar da nossa vida, o templo do Espírito Santo que somos nós. Nós temos que nos guardar, nós temos que nos precaver, nós temos que orar, pedir a Deus que nos liberte a cada dia. Temos que pedir a Deus que transforme a nossa vida a cada dia. Olha só, então a pior de toda a característica da prostituição atualmente é a acessibilidade, a acessibilidade que o mercado da pornografia tem investido. Então, por rede social, por internet, que é chamado, tá certo, a prostituição virtual. Então tem pessoas que é escrava dessa, tá certo, desse mundo virtual, essa podridão, esse mal que tá certo que está rodeando quantas pessoas, quantos casamentos são acabados, quantos noivados são acabados, quantas vidas espirituais são acabadas por causa da prostituição virtual. Mas em nome de Jesus, de repente você fala aí, graças a Deus que eu não faço isso. Então continue orando para que Deus te guarde, para que você se guarde, para que você se blinde, se proteja por meio do Espírito Santo. Foi o que o Senhor disse lá em Gálatas, através do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo 16. Olha só, andai em espírito e não, olha só, e não cumprireis a concupiscência da carne, o desejo da carne, e aí você não vai dar lugar aos prazeres da carne. Então,
o Senhor nos orienta quanto a isto. Então, o olhar. Temos que tomar cuidado com o que vamos teclar, com quem iremos falar, porque o prejuízo pode ser muito grande. Muitas das vezes o dano pode ser irreparável. Por isso que a prostituição virtual, ela pode acabar com tudo, principalmente com a nossa vida espiritual com Deus. O salmista Davi disse: tira tudo de mim, mas só não tira o teu espírito de mim. Tem pessoa que já está tão cega, que tanto faz como tanto fez, mas em nome de Jesus, e Deus está falando com você agora, através da minha vida aqui, que você, tá certo? Vigie, guarde a tua vida, guarde o teu ministério, guarde o teu casamento, guarde a tua vida com Deus. Olha só o que o Senhor fala em São Mateus 6:23. Os teus olhos, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam em trevas, que grandes trevas serão, hein? Então o Senhor está falando, se os teus olhos forem maus, os teus olhos serem mal aqui, é para onde você está olhando. Se vai te causar mal, se vai te causar um mal-estar espiritual, um mal-estar conjugal, um mal-estar familiar. Se os teus olhos forem maus, está olhando para onde não é para olhar, está desejando o que não é para desejar, está querendo o que não é para você. Oh, aleluia! Então uma vez, olha só, uma vez a imagem gravada na mente da pessoa, nunca mais se esquecerá o que viu, pois os olhos são a porta de entrada do nosso ser. Uma vez que você viu, fica gravado aqui, e aí você não esquece mais, e aí fica martelando, porque os nossos olhos são a porta para a nossa vida. Oh, aleluia! Então eu quero falar aqui sobre que o inimigo, ele tem uma estratégia de invadir o santuário de Deus. O inimigo, ele quer invadir o santuário de Deus. O inimigo, ele quer contaminar o santuário de Deus. O inimigo, ele quer destruir o santuário de Deus. Sabe quem é o santuário de Deus? É você. Eu vou ler aqui e você vai ver. A grande estratégia de Satanás, ao levar uma pessoa a se prostituir, de qualquer forma que seja, ela quer invadir o santuário de Deus, que é o seu corpo. Quando nós nos regeneramos, o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E isso não provém de nós, é de Deus? 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Então nós somos templo. E por nós sermos templo, Deus habita em nós. Mas quando nós damos lugar para a imoralidade, para a prostituição, para o adultério, Deus então já não está mais morando nesse templo, nesse santuário, porque o inimigo invadiu ele e está contaminando ele. E isso vai deteriorando, vai nos acabando aos poucos. Então, meu clamor aqui hoje é que você continue sendo o templo do Espírito Santo. E que as obras da carne não reflitam sobre você, não tenha poder sobre a tua vida. Não tenha poder sobre a tua família. Aleluia.
e que Deus continue nos guardando. Eu quero ler mais uma vez aqui Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Por isso vos digo, vivam pelo Espírito, ande no Espírito, andai em Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Então ande em Espírito. Como que andar em Espírito? É orando, jejuando, falando com Deus. Mesmo que você ore somente 5 minutos, mas ore. Mesmo que você consiga jejuar somente até 11 horas, 10 horas da manhã, jejue. Mesmo que você consiga somente ler 2 versículos da Bíblia por dia, leia. Isso é andar em Espírito. Uma mente espiritual, corpo dominado. Uma mente carnal, corpo em pecado. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te livre. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares. Reflita. Não se arrependa de ter entrado aqui no canal e ouvido uma mensagem como esta, não. Mas glorifique a Deus e fale obrigado, Jesus. Porque agora estou sabendo mais sobre a prostituição e eu vou guardar o meu corpo, porque o Senhor, tá certo? É o Deus que habita em mim, porque eu sou o templo do Senhor. Deus te abençoe. Compartilhe no grupo do WhatsApp, no Facebook e no Instagram. Não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito. Deixe o seu like, o seu comentário é muito importante. E lembre-se, recuar nunca, desistir jamais, avante sempre, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Fique na paz.